Então, hoje eu vou fazer o review, né, desse instrumento aqui, o ukulele da Tajima, o 43K, né? Tem outro review aqui nesse canal do 23K. No momento eu não tô com os dois para poder fazer a comparação, certo? Mas a principal diferença que tem entre esses instrumentos, existem várias, mas a principal é que o 23K ele seria todo em mogno, que dá um timbre, mogno laminado, obviamente, que dá um timbre mais abafado, enquanto esse daqui possui o tampo em pinho, abeto, espruço maciço, certo? Então, o que a gente tem disso? O tampo é a parte principal do instrumento relacionada à projeção sonora. Então, querendo ou não, esse instrumento naturalmente vai ter um timbre mais, vamos dizer assim, agradável, talvez, né? Nesse caso, o timbre em relação ao mogno, ele é mais agudo, certo? Ele tem um timbre que lembra um pouco mais o violão, vamos dizer assim, do que o instrumento todo de mogno. E a questão também da projeção sonora, certo? Então, só que o que acontece? Instrumentos de entrada, certo? Eles geralmente são feitos todos laminados justamente porque não tem risco de rachar a madeira. Não é necessário tantos cuidados, certo? Um instrumento, quando ele é feito com alguma madeira maciça no tampo, por exemplo, ou no corpo, no caso dos instrumentos de, vamos dizer assim, nível mais alto, certo? Eles requerem mais cuidados com umidade, com temperatura, certo? É muito comum, às vezes, a pessoa tem um instrumento de tampo maciço e ela não cuida direito desse instrumento e o tampo racha, certo? Isso é bem frequente, principalmente às vezes você vai procurar um instrumento usado, certo? Você tem que tomar cuidado quando o instrumento for de tampo maciço. Então, né? Acho que é isso. Dando as primeiras instruções. Algo me chamou a atenção aqui nesse instrumento em relação ao 23K é que as tarraxas, apesar de serem pretas, que dão uma cara assim mais luxuosa, com dourado, né? E o pessoal gosta de encher a boca para falar, um instrumento com tarraxas blindadas. Nesse daqui não tem blindagem nas tarraxas. Então, isso significa que ele é pior? Eu, sinceramente, não sei dizer ou não considero, certo? Em relação à afinação, esse daqui não fiz nenhum ajuste, a afinação eu senti que segurou muito mais do que o 23K. A diferença na minha percepção de tarraxas blindadas para tarraxas semi-blindadas para tarraxas não blindadas como essa, é que, por exemplo, a não blindada, a tarraxa fica exposta, então o risco que tem de entrar poeira, ressecar a lubrificação é maior. Na tarraxa semi-blindada, né, ela tem uma capinha protetora, mas a tarraxa não tem uma lubrificação que fica ali trancada, se eu entendi corretamente, certo? Se não, me corrijam aí nos comentários. E a tarraxa blindada, né, ela tem a travinha que a princípio ali não vai ter para onde essa graxa escapar e entrar poeira e etc, né? Então, em relação às tarraxas, né, não sei se foi questão de sorte, novamente, né, só testei essa unidade desse daqui. Eu senti que a afinação achei bem ok, certo? Melhor do que o 23K, mas o 23K depois que eu levei para o luthier, não sei se ele apertou os parafusos, mas ficou muito bom. Em relação ao, ao cavalete, certo? O mesmo problema do 23K, esse 43K, ele vem com um nut de plástico também, e aqui ó, a corda no rastilho, ela é bamba, ela não é fixada, ela não tem, mesmo tem uma pequena angulação, essa angulação não é suficiente para fixar a corda, certo? Então quando a pessoa toca mais forte, não sei se está dando para ouvir, mas dá uma sambada ali no rastilho, certo? Então isso daí, né? Esse aqui eu ainda não mandei para o luthier fazer os ajustes, certo?
Ah, e, e no caso, por exemplo, a partir do momento que mesmo mantendo o rastilho de plástico, se colocar os sulcos, o resultado que houve no outro é que o volume aumenta, certo? Além de sumir o zumbido, o volume aumenta. Essa foi a minha impressão. Em relação ao oitavamento e afinação, eu senti que novamente, né? Não sei se é questão de sorte, porque eu não testei 1000 unidades desse instrumento, certo? Mas eu senti que a afinação desse daqui, o oitavamento é bem melhor, certo? Do que o 23K. Daí, deixa eu só conferir aqui se eu afinei certinho. Dá pro gato. Então, em relação, né, ao oitavamento, ó, por exemplo, vou aqui mostrar, ó, né, meio alto, precisa baixar isso. Bastante alto, precisa baixar isso. Ó, esse veio quase certo, né? Uma diferença sutil, mas tem ainda. Diferença relativamente sutil, né? Então, nesse instrumento aqui, eu acho que depois que abaixar as cordas fazendo esse sulco, vai melhorar esse oitavamento, certo? Eu acho também que esse instrumento veio com as cordas um pouquinho mais altas do que o 23K. Isso, julgando que veio com as oitavas altas, eu acho até positivo, certo? Porque vai ter margem para abaixar um pouquinho mais as cordas e melhorar esse oitavamento. Esse oitavamento que eu estou falando, né, ele vai importar muito, assim, para quem quiser fazer a parte mais solada do instrumento, certo? Mas a princípio não é nada muito absurdo, certo? Então, eu acho que é isso. Não toquei aqui até agora. Depois eu faço uma outra demonstração melhor desse instrumento, mas eu queria deixar registrado esses pontos aí, né? Então a Tajin, eu acho que ela tem que melhorar, principalmente nessa questão do rastilho, certo? Fazer um rastilho já com os sulcos para não dar esse trabalho pra gente. E não verifiquei ainda se as casas vieram totalmente retinhas os trastes, porque no outro não veio, certo? Incrivelmente os caras conseguiram fazer um negócio assim fora do gabarito. E eu tomei uns sustos assim recentemente, né? A respeito de ukulele, eu já testei, por exemplo, alguns ukuleles bastante baratos soprano. Eu percebi que parece que o oitavamento dos instrumentos soprano é melhor do que os concerts. Eu testei um outro concert de um aluno meu, por exemplo, e a pestana veio torta. Eu falei, nossa, que absurdo, né? Tipo, como que o cara consegue errar isso, né? Tipo, né? Enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? No caso de compra pela internet, então você vai pelas cegas, baseado na média da reputação das pessoas, né? E no caso da compra presencial, né, você pode se atentar a esses detalhes. Se a pestana não está relativamente torta para algum lado em relação aos trastes, se os trastes não estão relativamente tortos, etc. Né? Em violão, esse tipo de defeito eu nunca vi, certo? Em ukuleles eu tenho visto sistematicamente. Essas marcações aqui em abalone, eu acho que é abalone, né? Não, que fica brilhando um pouquinho, eu achei, né, que não foi assim muito bem feito, mas parte de tocabilidade eu achei o instrumento de sai som de todas as casas, entendeu? Os defeitos são os mesmos que tem no 23K, excetuando por essa questão dos trastes que eu ainda não fui com paquímetro, ainda não levei no luthier para ver o que fala, certo? Mas é isso. É um instrumento assim que para quem tá procurando algo com um volume maior, uma projeção sonora maior, para a parte mais solada, ele pode ser bem interessante, né?
Da estética dele falando, eu achei a estética bem simples, né? No caso, não tem nenhum friso tal, eu achei a estética bem simples mesmo, né? Então esse é um instrumento que a gente compra mais pelo custo-benefício das madeiras que tem, né? Principalmente por causa do tampo maciço que ele tem. Então é isso, eu espero que tenha sido útil e a gente se vê numa próxima.